Senhor esteja convosco. E a paz do Senhor habite em vossos corações. Faz 2 anos que nos apressamos para chegar a este jardim onde Jesus foi sepultado. Estava muito escuro pelo caminho. Não mais escuro do que as trevas da tristeza sobre nossos corações naquele primeiro dia do túmulo. Quase não suportamos a dor enquanto caminhávamos para este lugar antes da primeira luz do dia, para ungir o corpo do Mestre no túmulo. O peso que vocês sentiam não era maior do que o que eu senti. Estava tão triste e tão arrependido, porque naquela noite que Jesus foi levado perante o Sinédrio, temi que a criada do sumo sacerdote zombasse de mim. Neguei o Senhor. O meu fardo foi o mais pesado de todos. Mas Pedro, sua situação não era mais sombria do que a minha. Não sei como pude duvidar do melhor amigo, Jesus, a quem ficamos conhecendo tão bem na Galileia, como o Messias, há tanto tempo esperado no mundo. Mas suas dúvidas, Tomé, não eram piores do que as minhas, pois eu e meu companheiro estávamos em desespero aquela tarde no caminho de Emaús. Nós dois estávamos pensando na crucificação do Mestre, e como aquele acontecimento tão doloroso pôs fim a todas as nossas esperanças em Jesus, como o Messias que viria redimir a Israel. Naquela madrugada, deixei que as outras voltassem e fiquei ali, chorando junto ao túmulo, pois faltava eu ver o corpo do meu Senhor. Foi quando cheguei 2 anjos que falavam comigo. Então percebi alguém atrás de mim. Voltei-me e ele me perguntou por que eu chorava. Naturalmente pensei que fosse o jardineiro que falava comigo. Mas só, então ele disse meu nome, como só ele sabia dizer. Aí eu reconheci, era ele, meu mestre, vivo e poderoso. Privilégio foi o seu, Maria Madalena. Você foi a primeira a vê-lo. Mas olhem ali no céu, os primeiros raios da luz do dia. Logo, as trevas desaparecerão, e a luz do sol encherá este jardim. Hoje, eu sinto que o amor de Deus também brilha em nossos corações como a luz do sol, dissipando o medo dos corações tristes e banindo dali todo o desespero profundo. Maria, você se lembra de quando, no ano passado, no primeiro dia da semana, ainda muito cedo de madrugada, nos preocupávamos bastante sobre quem removeria a pedra da entrada do túmulo que pertencia a José de Arimateia? Ah, sim, me lembro. E quando chegamos ao túmulo, a pedra já estava removida. Dentro havia um anjo vestido de branco, com gloriosa notícia. Não tenhais medo, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui, e eis o lugar onde puseram. Mas ide, e dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Como fiquei comovido e pensativo com essas palavras dirigidas a mim de maneira especial. A mim, que eu havia negado diante de uma simples criada do sumo sacerdote e de alguns soldados. Mas tudo isso foi perdoado, Pedro. Não precisa ficar mais preocupado. Antes, lembre-se da gloriosa mensagem que Maria e Salomé nos trouxeram. E como, quando ouvimos as boas notícias, viemos correndo para esse jardim, cada um se esforçando o máximo para chegar o mais rápido possível. Cheguei primeiro, lembra-se? Mas foi você que teve mais coragem do que eu de olhar para dentro do túmulo e verificar se era correto o recado das mulheres. Como fomos fracos em duvidar do poder de Jesus. Certamente, a morte não poderia reter no túmulo o Filho de Deus. Nunca poderemos nos esquecer daquela tardinha enquanto andávamos pela estrada de Emaús. Como estávamos desanimados e deprimidos. Tínhamos tantas esperanças que havia chegado finalmente o Messias que redimiria Israel. E com a crucificação morreram todos os nossos sonhos. Enquanto andávamos e conversávamos, um homem desconhecido juntou-se conosco. E logo estávamos dizendo tudo a ele em respostas às suas perguntas. O que é que ele perguntava? Fazia muitas perguntas sobre o sofrimento
sobre o que os profetas predisseram a respeito do sofrimento do Messias. E assim, ele foi nos abrindo as Escrituras. Então, vimos a visão verdadeira do Cristo. Por que vocês não o reconheceram de imediato? Porque os nossos olhos estavam como que fechados pela tradição judaica. O Cristo que eles esperavam era diferente. Pois só quando a viagem chegou ao fim, pedimos a ele que ficasse conosco, pois já era tarde quando o reconhecemos. E como foi? Entramos em casa, em vez de partirmos o nosso pão, que estava em cima de nossa mesa, ele foi quem o tomou em suas mãos. Então ele ergueu os olhos, pedindo graças a Deus. E nesta hora vimos as marcas dos pregos em suas mãos. Senti que estive ausente naquela noite, quando Jesus apareceu no meio de nosso grupo de discípulos. Estou envergonhado de que mais tarde, ainda duvidoso da ressurreição, tivesse a ousadia de pedir provas. Nunca me esquecerei da repreensão gentil do Mestre. Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Gosto de me lembrar daquela manhã no mar da Galileia. Havíamos pescado a noite toda, sem apanhar nada. Quando Jesus apareceu na praia e disse: lançai a rede para a banda direita do barco. Lançamos, pois, e já não a podíamos tirar pela multidão de peixes. Reconhecemos o Mestre. Sem esperar, pulei do barco e nadei em direção à praia. Jesus havia preparado uma fogueira, e todos juntos almoçamos os peixes que ele mesmo preparara. Foi isso que mais me impressionou naquela manhã, Pedro? Não. O que mais me impressionou foi a oportunidade que tive de falar de novo com Jesus. Eu tive a certeza que ele havia mesmo me perdoado. Ele me perguntou 3 vezes se eu queria. E como eu havia negado 3 vezes, 3 vezes tive a oportunidade de reafirmar de meu amor. E ele não dizia nada cada vez que você afirmava que era seu amigo? Dizia assim, quando eu afirmava: tu sabes que eu te quero bem. Ele dizia: então apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Mas você não foi o único, Pedro, em receber tão grande privilégio. Ele se dirigiu a todos nós quando nos deu essa última ordem: ide, ensinai a todas as nações, batizando os que receberem a mensagem do Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós sabemos que ele está cumprindo essa promessa. Jesus cumpre sua promessa. Quando nos reunimos para orar, quando louvamos nos cultos, quando sofremos pelo seu nome ou quando estamos sós. Vejam, o sol está saindo. Saudemo-nos mutuamente como fizemos naquele primeiro domingo. Cristo já ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente, tão verdadeiramente como o sol que está se levantando agora. Graças a Deus que nos fez testemunhas dessas coisas. Venha a nós o que vier. Temos a promessa da sua presença e do seu poder. E temos boas notícias para serem espalhadas pelo mundo inteiro. Cristo ressuscitou verdadeiramente e está conosco, seu povo, hoje, amanhã e na eternidade. Essa é a mensagem da Páscoa. Aleluia!
conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. É a história deste homem que nós vamos ver agora na peça que vai seguir. Quanto tempo mais precisaremos esperar por Arão e Elizabeth? Já deveríamos ter deixado este lugar há muito. É uma loucura ficar aqui. Não há mais perigo agora. O próprio Pilatos deu ordem para que eu não seja mais maltratado. Quem sabe o que fará Pilatos? Ele crucificou Dimas e Gestas e o judeu de Nazaré. Como você sabe que ele não mandará seus soldados para prendê-lo? Eu estou perdoado, já lhe disse. Você estava lá. Você ouviu a ordem sendo dada. Sim, eu a ouvi. Mas eu ouvi Pilatos dizer também que você é quem deveria morrer, e não Nazareno. Eu lhe digo, ele virá procurar você se não fugir logo. Eu prometi a Dimas que não partiria sem Elizabeth e Arão. E eu não quebrarei a minha promessa. O que aconteceu com você, meu marido? O que lhe fizeram na prisão a fim de que você passasse a agir tão estranhamente? Eles não me fizeram nada na prisão. Mas você tem razão. Eu já não sou o mesmo. Desde ontem, quando estive na presença do Nazareno, que estou sentindo esta coisa estranha comigo. É alguma coisa que eu não posso explicar. Mas você nem conhecia o Nazareno. Ele está morto. E Dimas também. E a mesma coisa eles farão a você se não nos apressarmos. Meu filho, já caiu a noite? Há muito tempo, mãe. E as cruzes? O que aconteceu com elas? Ainda estão lá? Elas estavam lá quando a escuridão desceu. Diga-me alguma coisa mais acerca do Nazareno. Não lhe posso dizer mais nada. Somente que o povo pedia que ele fosse crucificado e eu solto. E qual foi o seu crime? Já lhe disse, eu não sei. Meu filho, há sangue em suas mãos. Eu sei. E eu estou aflito por isso. Muito aflito. Mas eu matei para me salvar, a senhora não entende? Contudo, você matou. E Dimas e Gestas roubaram. Mas qual foi o crime do Nazareno? Eu não sei, mãe. Eu não sei. Vamos ficar
ficar ouvindo sempre a mesma coisa? Desde ontem que não deixa de perguntar por que o Nazareno morreu. Tenha paciência, Lia. Raina é velha. Deixa perguntar as mesmas coisas. Não faz mal a ninguém. E por que ela fica aí perto da janela, como se estivesse olhando para o morro? Há tanto tempo que está cega, mas está aí. Há horas como se pudesse enxergar lá fora. Ela até dorme com a cabeça encostada à janela. O que é que você tem com isso? Que ela parece estar olhando para as cruzes. Ela não está incomodando ninguém por estar fazendo isso. Eu quero esquecer as cruzes. Você poderia estar numa delas. E você ainda poderá estar lá se não sairmos logo de Jerusalém. Está chegando alguém. Finalmente são eles. Agora podemos partir. É uma pessoa só que está aí. Seus ouvidos estão tão bons quanto a sua cabeça. Vou deixar que eles entrem. Quem é o senhor? Está procurando alguém? Meu nome é Levi dos Gadarenos. Eu procuro Barrabás. Sou eu. O que deseja? Ontem, quando me soltaram, eu estava lá perto do homem que eles crucificaram em seu lugar. Eu o vi parar diante deles. E vi também o olhar que trocaram. Foi por isso que eu vim. Você o conhecia? Eu o conhecia muito bem. Então eu ouvirei o que você tem para me contar. Sente-se, por favor. Ontem, quando Pilatos me soltou, eu passei pelo Nazareno que foi condenado. Como você viu, os nossos olhos se encontraram por um instante e eu não vi neles medo, somente compaixão e mansidão e ar de grande sofrimento. Eu quis me lançar diante dele e enfrentar as multidões, mas eu fiquei com medo. Desde então eu não sei mais o que é paz. Se você o conhecia, diga-me, quem era esse homem? Qual foi o seu crime? Amigo Barrabás, ele não cometeu nenhum crime. A sua vida foi uma vida de amor por todos os homens. Ele era bondade em pessoa. Ele era manso e humilde, mas de uma grandeza tal que a mente não pode entender. Mas quem era ele? Seu nome era Jesus de Nazaré. Era carpinteiro desde a infância. Mas ele foi crucificado. Crucificado com Dimas e o outro ladrão. E aqui ficamos nós a ouvir contos acerca de um homem que nunca conhecemos, enquanto nossas vidas podem ser o custo de tal loucura. Cale-se, Lia! Eu quero ouvir o que ele está falando. Eu não fui sempre como vocês me veem agora. Desde a infância fui possesso pelos demônios, de maneira tal que correntes e grilhões podiam me prender-me. Os homens me temiam tanto que ninguém chegava perto de mim, e eu morava nos sepulcros. Mas e o Nazareno? Estou chegando. Um dia o Nazareno passava em minha agonia e aflição. Então, eis que ele teve piedade de mim. E eu gritei: que tenho contigo, Jesus, não me tormentes. Então ele teve piedade de mim e ordenou aos espíritos imundos que me deixassem. Você nos pede que creiamos que este homem podia expulsar demônios? Por minha vida que é verdade. Havia ali uma manada de porcos perto, e ele fez com que os demônios entrassem neles. Então todos correram para o mar e se afogaram. E depois? Eu caí a seus pés, e pedi-lhe que me deixasse segui-lo. Mas ele me disse que eu retornasse ao meu próprio povo, e lhe contasse das bondades da misericórdia que ele tinha me mostrado. E isto eu tenho feito fiel e alegremente. Então, como veio você para Jerusalém? Eu vim para vê-lo uma vez mais, e vi-o realmente. Vi-o torturado, escarnecido por aqueles que não o conheciam. Ontem, quando estava na encosta do morro, eu vi a dor de sua mãe e de seus discípulos que amavam. Senti o meu coração partir-se também. Eu sei que ele foi crucificado, mas em meu coração, algo me diz que eu verei outra vez. Ele não pode morrer nunca.
realmente o que aconteceu com você foi um milagre. Mas, se este homem podia expulsar demônios, ele poderia muito bem ter se libertado de Pilatos. Ah, por que Arão e Elizabeth não vêm logo? Agora são eles. Eu estou ouvindo seus passos. Meu filho, já caiu a noite? Você pode ver as cruzes agora? Ainda não, mãe. Não é madrugada. Quando pudermos vê-las, eu lhe direi. A senhora quer descansar agora? Não, quero ficar aqui perto da janela. Romano! Eu tinha razão! Vieram buscar a você! Este homem não é um oficial romano? Não. Ele é nosso amigo. Ele não lhe fará mal algum. Não os ouça, Barrabás. Ele não é um amigo. Ele é o escravo do sumo sacerdote. Eu o vi ontem. Você tem coragem de negá-lo, Romano? Não, minha senhora. Durante muitos anos, servi ao sumo sacerdote, que foi meu senhor. Mas isso não é mais verdade. Agora sirvo a outro. Faz pouca diferença quem você sirva. Esta é uma armadilha dos romanos. Fuja dele, Barrabás, fuja! Lia, ele não veio em busca de Barrabás. Se você quiser ficar calma, nós lhe diremos por que ele está aqui. O que é isso, Arão? Por que você traz esse romano aqui? Para lhes contar uma história que é na realidade muito estranha, mas que é maravilhosa de se ouvir. Falta muito para o sol nascer. O tempo passa vagarosamente quando não há luz. Arão, você esteve lá ontem? Sim, eu estive lá. Então, fale mais alguma coisa acerca do Nazareno. Você ouviu? Coisa sobre ele que nós viemos lhes falar. Ele era um homem injusto, condenado injustamente. Este homem é Levi dos Gadarenos. Ele nos disse que foi libertado dos demônios por Jesus de Nazaré. Se vocês sabem mais alguma coisa a respeito dele, gostaríamos de ouvir o que vocês têm a dizer. Primeiro vamos ouvir o Romano falar. Eu queria saber por que ele está aqui. Muito bem, irmão. Conte-lhes a sua história. Sente-se. Bom, durante muitos anos, fui servo do sumo sacerdote, obedecendo às suas ordens sem questioná-las. Há 3 dias atrás, foram dadas ordens para que prendêssemos um judeu. E eu... E eu ouvi dizer que o judeu proclamava-se a si mesmo o rei do judeu, e que era um inimigo do povo. Ha! Que falsidade! Ainda mais ele, que amava todos. Um de seus seguidores havia concordado em traí-lo e entregá-lo ao povo. E eu, o meu amo e uns soldados, fomos para prendê-lo. A um sinal combinado, nós corremos para agarrá-lo, quando um outro de seus seguidores tomou a espada de um dos soldados, pois era muito forte, e deu-me um tal golpe que cortou de uma vez a minha orelha. Você está mentindo? Está mentindo! Qualquer um pode ver isso. Como é que você tem as 2 orelhas se uma foi cortada? Deixe que eu lhe diga. Quando o judeu viu o que tinha acontecido, repreendeu o seu companheiro que tinha cortado a minha orelha, e então parou, pegou a minha orelha do chão
e afixou-a na minha cabeça com uma ligeira pressão. Quando ele me tocou, toda a dor que eu sentia desapareceu. Em meu coração apareceu grande gratidão e amor por aquele homem. Daí em diante, fiquei com a certeza de que ele nunca fizera nada de mal. Você falou a verdade, Malcos. Ele era um homem bom. Mesmo assim, os soldados o agarraram e o arrastaram dali. Eu o segui, meio tonto, sem saber direito o que estava fazendo e gritando: libertai-o! Ele não fez nada de mal! Você? Um escravo disse isto? Você não ousaria? Eu disse sim, minha senhora. Só que ninguém ouviu, porque muita gente estava gritando ao mesmo tempo. A sua história é estranha. Mais estranha que a de Levi. Deixe-me ver a sua orelha. Não vejo nenhum sinal de corte. Nenhuma ferida, hein? Mas é claro que não pode ver. Ele não pode estar falando mais verdade do que este que diz ter sido libertado dos demônios. Você sabe que essas coisas não acontecem. Tudo isso é trama para segurá-lo aqui, até que os soldados cheguem. Não, minha filha, ele diz a verdade. Desde ontem que eu sei que esse homem a quem eles crucificaram era um homem bom, um rei dos homens. Como é que você pode saber uma coisa dessa? Você já é velha e cega? Que é este Nazareno para você? Eu lhe digo, eu o conheço. Eu sei que ele não tinha pecado. E, no entanto, ele foi crucificado em lugar do meu filho, cujas mãos estavam úmidas de sangue. Eu conheço a sua glória. Barrabás, vá vê-lo. Ela está variando. Mãe, já é tarde. Muito tarde. A senhora quer descansar agora? Não, meu filho. Eu esperarei aqui pela madrugada. Deixe-me falar. Muito bem, mãe. O que a senhora deseja para nós? Há 2 dias atrás, eu estava aqui assentada, perto dessa janela, esperando que você passasse para ser crucificado por seu crime. Eu podia ouvir o povo se aproximando, gritando, escarnecendo: crucifica-o, crucifica-o. Eu lhe causei um grande sofrimento, minha mãe. Mas eles não gritavam por mim. Era para o Nazareno. Eu não sabia disso então. Eu não sabia que você estava livre. Eu só sabia que eu devia ficar esperando que você passasse pela janela e que eu estaria perto de você pela última vez. Eu podia ouvir o povo se aproximando cada vez mais, gritando: salve, rei dos judeus! Mas eu não podia compreender. Deus os perdoe a todos. Então eu vi o barulho da pesada cruz sendo arrastada pelas pedras do caminho. E de repente houve um grande silêncio. Somente passos que vacilavam sob o peso que eram forçados a carregar. Quando os passos se aproximaram da minha janela, pararam um pouco. E eu senti como se estivesse banhada de luz. Ah, eu não posso compreender. Ter vivido nas trevas por tantos anos. Se este homem fosse realmente tão poderoso como vocês dizem que ele era, por que não curou sua cegueira? Lia, deixa falar. Então eu percebi que não era você, meu filho.
eu não pensei em mais nada a não ser naquele poder, naquela presença debaixo da minha janela. Como se uma mão invisível me tocasse. E desde então, eu fiquei aqui, assentada, com os meus olhos voltados para as cruzes. Agora? Não, mãe. Ainda não é madrugada. Quando pudermos vê-las, nós lhe avisaremos. Barrabás, você ouviu o que os outros falaram. Agora deixe-me contar a respeito de Dimas. Perdoe-me, Elizabeth. Eu tinha me esquecido de Dimas. Ele era meu amigo. Você não precisa ficar triste por causa dele, Barrabás. Há 2 dias atrás, o meu coração estava cheio de amargura e eu estava desesperada. Entretanto, esta noite, eu estou em paz e não estou mais pesarosa. Como você pode dizer isso? Ele era seu irmão. Sim, e eu o amava muito, embora ele fosse um ladrão. Quando eles soltaram Barrabás, nós pedimos a Pilatos para soltar Dimas também. Pois se um assassino podia ser libertado, um ladrão certamente não merecia morrer. Deus me perdoe. Deus me perdoe. A minha culpa e a minha tristeza são muito grandes. Eu não estou julgando a você, Barrabás. Eu só estou lhe contando o que nós pensamos. Mas Pilatos não nos atendeu e nós seguimos Dimas até o alto do morro. Arão não queria que eu fosse, mas eu sabia que devia ficar perto do meu irmão enquanto ele tivesse vida. Na multidão, nós ficamos perto dele e Arão ajudou a carregar a cruz. Mas Dimas não quis que Arão o ajudasse. Ele só pensava no sofrimento do Nazareno. Dimas? Dimas pensando em outra pessoa? Mas por quê? Se durante toda a sua vida ele só pensou em si mesmo. É verdade, Lia. Você precisa acreditar em nós. Dimas me disse: não, meu irmão, ajude o homem de Nazaré. Eles o torturaram cruel e injustamente. Eu sou culpado pelos crimes que serei crucificado. Mas este homem nada fez de errado. Nós não compreendíamos, mas estávamos transtornados de dor e tentamos fazer o que ele pediu. Quando chegamos no alto do morro, ficamos de lado e curvamos a cabeça com tristeza, enquanto eles pregavam Dimas e o outro ladrão gestas nas cruzes e os levantaram. Mas e o Nazareno? Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando eu, do jardim, segui os soldados gritando: soltai-o! Fiquei com medo do que tinha feito. Durante o seu julgamento, permaneci quieto, sabendo que ele nada fizera errado. Mas eu estava com receio de continuar gritando em sua defesa. Eu também, Malcos. Eu também estava com medo. Deus tenha misericórdia de nós. Quando nós alcançamos o alto do morro, eles o estenderam sobre a cruz. Um dos soldados entregou-me pregos para pregar as mãos do Nazareno, aquelas mãos que haviam me curado com amor e piedade. Seus olhos estavam cheios de sofrimento. Entretanto, não havia neles nem medo e nem reprovação quando bondosamente ele olhou para mim.
Todo o medo que eu sentia desapareceu num instante e em seu lugar tive grande ira contra a injustiça que ia ser praticada. Joguei os cravos fora e gritei bem alto para que todos ouvissem: eu não crucificarei esse homem, ele é inocente. Quer que acreditemos que você disse isso e viveu? Ele disse a verdade. Nós ouvimos tudo e ficamos espantados. Havia muita gente lá. Eles podem lhe dizer se eu não estou dizendo a verdade. Sim, ele diz a verdade. Nós ouvimos tudo e ficamos espantados. 3 soldados o agarraram por ordem do sumo sacerdote e arrastaram-no, batendo-lhe até que não pudéssemos mais ouvi-lo gritar. E o que eles fizeram com você? Eles me puseram na prisão. Então, como é que você veio parar aqui com Arão e Elizabeth? Ah, vai ver que eles assaltaram a prisão e o libertaram. Não, Lia. Nós ficamos no alto do morro, olhando os 3 nas cruzes. Dimas chorava angustiado. E o ladrão Jetas gritava e amaldiçoava. O Nazareno falou muito pouco. A sua agonia era terrível de se ver. Jetas gritou para ele: você não é o Cristo? Por que não se salva e a nós também? Quando Dimas ouviu isto, ele respondeu a Jetas: você não tem temor de Deus? Nós estamos sendo justificados porque o merecemos, mas este homem nada fez de errado. Então ele virou para o Nazareno e exclamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Nazareno, o que lhe respondeu? Ele levantou a cabeça e disse mansamente, para todos ouvirem: verdadeiramente eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, quem pode contar do poder e da glória daquele momento? Lá no meio da morte e do sofrimento, parecia que eu tinha nascido de novo. Então eu gritei: Senhor, tem misericórdia de mim. E vi seus olhos se virarem para mim enquanto eu me ajoelhava. Então Dimas me chamou. Vai agora, ele disse. Nós nos encontraremos novamente. Mas certamente que você não o deixou lá, não é? Sabendo que ele estava para morrer? Não, Lia. Eu o deixei lá sabendo que ele estava para viver. Quando nós descemos o morro, ouvimos um alto brado atrás de nós. E o Nazareno exclamou: está consumado. Então, uma nuvem negra cobriu a terra e o chão tremeu embaixo de nós. Nós sabemos, nós vimos isso tudo. Eu nunca tive medo tão grande. Eu também. As paredes da prisão ruíram, chovendo pedras sobre os soldados que estavam tomando conta de mim. Todos os prisioneiros gritaram de terror, correndo pelas trevas. Eu também fugi, embora estivesse quase louco de medo e não soubesse direito para onde estava indo. Não sei quanto tempo durou a escuridão. Quando clareou, eu vi Malcos correndo e tropeçando em nossa direção. E vi que ele era o romano que havia gritado em defesa do Nazareno. Nós o tomamos conosco e o escondemos para que ele não fosse agarrado e preso. Durante as longas horas em que ficamos escondidos, conversamos muito e ficamos sabendo o que precisamos fazer. Devemos descobrir mais a respeito de Jesus de Nazaré e dizer a outros, a fim de que as pessoas saibam que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E ele morreu em meu lugar. Eu
um assassino vivo, enquanto esse homem que não pecou morreu em meu lugar. Tudo que ele lhe pede em troca é que você o siga. Eu creio que ele era o Cristo. Eu creio desde que o vi diante de Pilatos. Entretanto, eu não o compreendi. E mesmo agora não o compreendo totalmente. Mas eu sei que irei com vocês e serei um dos seus seguidores. Ouvir você falar assim, Barrabás, me faz ficar perturbada. Onde é que você vai? O que é que você vai fazer? Essas coisas que você diz que acredita, eu gostaria de acreditá-las também. Sim, eu gostaria. Mas eu não posso compreender as coisas que você fala. A noite está quase terminada. Logo que raiar a aurora, nos poremos a caminho para bem longe de Jerusalém. Perguntaremos a outros acerca do Nazareno. Talvez possamos saber mais sobre ele. Quem sabe para onde iremos? Mas por enquanto eu não tenho medo de ficar aqui. Quando a aurora raiar, eu irei com os outros para ver a sua mãe e os seus discípulos. Eles estão muito tristes. Talvez possamos confortá-los um pouco e eles possam nos dizer alguma coisa a mais sobre o Mestre. As cruzes! As cruzes! Elas ainda estão no morro! Eu vejo as cruzes! A do centro brilha como fogo no meio das trevas! Senhor, eu te agradeço! Eu vejo as cruzes! É verdade! Ele está vendo! E eu, que em toda a minha vida tenho sido muito mais cega do que ela! Oh Deus! Perdoa-me, Senhor! Levante-se, Lia. Levante-se. Vamos todos rapidamente procurar a sepultura do Mestre. Só que nós não sabemos onde fica. Eu sei. Eu os levarei a seu túmulo. Então, eu vou com você, meu filho. Alguém o corpo roubou! Sacrilégio! Não, meus amigos. Este é o terceiro dia. Jesus já ressuscitou. Cantai, exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, suplicai-o, já cantando o coro, pelo menos. Com mais a rainha, a irmã Noemi, disse para ela, a mulher era muito vaidosa, não gosta de ficar velha, mas ela vai ter que ficar velha. Ia ser operada
protelou a operação para estar conosco fazendo o papel de Lia, é a Adriane. Nosso irmão Levi, que entrou de última hora, porque de repente faltou a pessoa que representava o papel dele, e ele chegou de último instante, com vontade, está aqui, graças a Deus, fazendo o papel do Levi. Nosso irmão Júnior, que não tem muito ouvido musical, mas é um bom ator, não é? E quem diria que o meritíssimo juiz alimentar estaria fazendo o papel aí de servo do sumo sacerdote. Mas a igreja é essa comunidade que... E o anjo? Esqueci do anjinho aqui. É a Tamares, a minha neta. Certo? E agora queria apresentar os adolescentes que fizeram a outra peça. Somos testemunhas dessas coisas. Eliezer, foi o quê? Levi. O Andrei fez o Clopas. Qual é o Tomé. Quem está faltando? Maria Marcela. Essa outra aqui, linda para chuva. Minha netinha é a Andréia, primeira vez, agora eu quero trabalhar. Então vem. Tá. O Alexandre, esse é o Alexandre. Se o avô coruja é assim mesmo, viu? A Marlene, onde está a Marlene? Não é adolescente não, mas veio ajudar. Aceitou o convite, veio aqui preenchendo a vaga. Foi Maria Madalena. E aqui a Tamares de novo, né? E foi a Maria Salomé. E os irmãos e amigos que vieram, sei o que não seria possível para fazer este teatro de Semana Santa. Agora não sei quando é que vai haver o próximo agora, penso que logo, né? No Natal certamente vai haver mesmo. Vamos fazer uma oração agora.